Olá pessoal, tudo show? Clebson aqui para mais um vídeo. Faz tempo que a gente não conversa, né? Andei pegando aí uma gripe, fiquei muito rouco, sem voz mesmo. E para falar inglês tem que ter voz, né? Ah, Tava lembrando aqui de umas coisas e dois colegas lá no meu trabalho, um falando de um jeito e outro falando de um outro na questão de tornar mais fácil, né? Na hora de aprender inglês. Então, tem gente aqui que já sabe, mas tem gente que não sabe. Eu trabalho na indústria do turismo. Então, eu tenho um contato direto com estrangeiros. E aí é gente do mundo todo mesmo, não é? De todo o planeta. Eu estava lembrando que uma coisa que aconteceu comigo, e ouvindo lá um colega e outro, com dois pontos de vista assim, e eu estava lembrando de quando eu comprei o nosso carro, quando eu comprei o carro, né? E é interessante porque antes de comprar esse carro, eu passava perto desse carro, ou estava andando na rua e esse carro passava, esse modelo, né? E eu não via, entre aspas, né? Ou melhor dizendo, não percebia. A partir do momento que eu comprei e comecei a dirigir, principalmente nos primeiros dias, toda vez que passava um carro do mesmo modelo, ou alguma variação, olha, percebia, né? Via, conseguia enxergar. Diz, olha aquele carro, mesma cor. Olha aquele carro, uma cor diferente. Olha aquele carro, um outro modelo. E assim ia, né? Quem comprou carro, moto, sabe o que é que eu tô falando. Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes o, a pessoa que está estudando para aprender o idioma, no caso da gente aqui o inglês, ele está rodeado de algumas possibilidades, mas ele não percebe. Não é? Então, como estava falando para vocês, eu trabalho na indústria do turismo, eu tenho contato com estrangeiros no meu dia a dia, não é? Direto. E aí o que é que acontece? Eu vou chamar aqui de pessoa A, pessoa B, né? O colegas de trabalho. A pessoa A, ele trabalha mais nos bastidores. Ele tá bem no início mesmo, ele ganhou até uns livros lá de alguém, tinha um livro, CD, diz, olha que legal, continua estudando. Ele já começou lá devagarzinho. Mas ele me disse que, por não ter o acesso direto, o contato direto, era mais difícil, que, né? Que ele não ia aprender. E eu fui dizendo que não, você não tem que olhar assim. Eu passo por você quando eu chego, quando eu saio, a gente se encontra durante o dia, né? A gente se encontra, passa pelo outro durante o dia, no intervalo, na hora do almoço, enfim. Então eu já estou dando acesso para você. Que acesso? De me perguntar, tirar uma dúvida, né? De repente escreve uma coisa e mostra para mim, dá uma praticada ali, no momento que tiver um tempinho, né? E tem a pessoa B, que sim, tá lá no front, na linha de frente, tem um contato direto e tem um contato com a gente, eu e outras pessoas que falam inglês. E aí eu tava falando com essa pessoa B no dia de ontem, perguntando como é que estavam os estudos. Aí ela tava me dizendo que tinha dificuldade. Ah, eu acho que eu tenho dificuldade para isso. Não, você não tem, você faz coisas muito mais difíceis do que isso, não é? Aí fui perguntando para saber, né, como é que tá. E aí ela me contando que a professora dela na escola onde ela estuda, tava questionando, perguntando justamente sobre isso. Mas você não trabalha com turismo? Quero crer que lá tem pessoas que atendem esses turistas que falam inglês, não é verdade? É verdade. Por que você não conversa com elas? Em vez de dar um bom dia, fala good morning, não é? E vai. E foi justamente o que eu disse há um tempo atrás para essa pessoa, né? Se você está aqui eu já estou te dando acesso, vai ter gente que não vai dar o acesso. Não por maldade, por nada, porque não é o jeito da pessoa, tudo ok. Isso, as minhas palavras bateram exatamente com as palavras da professora lá, né?
Por que eu estou dizendo isso? Então, a gente está rodeado às vezes de possibilidades para usar, praticar o nosso inglês. E a gente fica dando uma desculpa, não é? Por exemplo, eu trabalhei em farmácia, não tinha ninguém que falava inglês lá, mas eu percebi, né, que na embalagem de alguns produtos, dermocosméticos especialmente, tinha informações em português e em inglês, eu me apegava naquilo. Eu trabalhei também no ramo de material de construção e também não tinha ninguém que falasse lá. Mas eu percebi que na caixa de algumas cerâmicas, principalmente, tinha informações em português e inglês. Eu me apegava naquilo, para não ficar totalmente do zero, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que ter um certo protagonismo, uma certa responsabilidade, atitude em relação ao nosso aprendizado. Se a gente ficar esperando, não vai acontecer. Como diz a música, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, se a gente ficar esperando que as pessoas venham até a gente para ajudar, vai ser mais difícil. Se você começar a perceber as possibilidades, tal qual o carro, eu comecei a ver os carros passando parecido com o meu, que antes não percebia porque não fazia parte da minha vida, carro. A partir do momento que eu tive o acesso porque comprei o carro, e o carro passou a fazer parte da minha vida, eu comecei a perceber os outros carros do mesmo modelo. Então, no caso do inglês é a mesma coisa. Talvez você está começando no seu estudo e está ali displicente. Você não percebe as oportunidades, não é? Às vezes eu passo por colegas que estão estudando, eles sabem que eu falo, eles sabem que eu gosto de falar, eles sabem que eu gosto de ensinar, eles sabem que eu gosto de ajudar, ele não me pergunta nada. Simples assim. E tem outros, poucos, não é? Que até que legal, o cara tá me perguntando, tirando dúvida, ele aprende, eu lembro, aprendo mais ainda. Quem ensina, aprende duas vezes, né? E é legal ver o progresso dessas pessoas. Sair do nível A para o nível B, do B para o C e assim indo. Então assim, eu deixei até aqui um pano de fundo aqui de um audiobook que sem querer eu achei no meu celular. Muito interessante, que é o poder da sua visão, né? The Power of Your Vision. Tá até rodando aí ainda. The Power of Your Vision. Pronto, agora um inglês muito gostoso de entender do narrador, né? Mas eu tô mostrando isso porque muitas vezes tem gente que diz que não tem tempo. Mas será que não tem tempo mesmo? Será que isso é verdade? Não é? Ou será que o interesse que é pouco? Pela minha experiência, a maioria das pessoas tem tempo. O que falta é interesse. Porque não faz parte da vida da pessoa. Se de repente a pessoa soubesse que ia ter uma promoção para ganhar 2, 3 vezes mais na empresa que já está trabalhando e fosse preciso do idioma inglês, pode ser que seria um grande estímulo, né? Mas isso daqui é uma coisa que eu até digo para quem está iniciando. Por exemplo, você vai atrás na internet, nos primeiros momentos, conteúdos gratuitos. Você procura 5 professores, YouTube, Instagram, né? Não é possível que de um você não vai gostar. Agora, se você não procurar, não vai chegar esse um. Estão percebendo? Então, por exemplo, esse audiobook, né? Tá rodando aí ainda. Eu achei por acaso, porque como eu sempre ouço, o algoritmo já me manda, né? Mas eu estava me barbeando, fazendo a barba, né? Até botei aqui pra vocês, não sei se tá dando pra ver. O verbo to be no passado, né? O verbo to listen, tá aqui. To listen. E o verbo to listen, que é ouvir, né? Escutar, ouvir. Ele sempre vem acompanhado do to, porque quem escuta há alguma coisa, né? E aqui ele está no gerúndio. O ing no inglês é gerúndio. Fazer, fazendo. NDO no português. Escutar, escutando. NDO no português. No inglês é
ING. Então, listening, ouvindo. Audiobook, não tem o que dizer, né? Essa palavrinha aqui, while, enquanto. Shaving, o verbo to shave, barbear. Myself, a mim mesmo. Então, I was listening to an audiobook while shaving myself. Eu estava ouvindo um audiolivro, né? Enquanto me barbeando. Barbeando a mim mesmo, ao pé da letra, me barbeando. Então, muitas das vezes, a pessoa tem tempo e não consegue otimizar, não consegue focar, não é? E é como eu digo para as pessoas, você tem que ter um objetivo forte em mente. Porque nem sempre vai ser divertido, nem sempre vai ser glamuroso estudar, não é? Então, da onde eu estou gravando aqui para vocês é onde eu estudo inclusive outros idiomas. E é cansativo. Ontem eu cheguei do trabalho e consegui fazer uma aula de um outro idioma que estou aprendendo. E a mente está cansada, o corpo está cansado, mas eu consegui. Daqui a pouco eu vou estudar novamente a mesma aula para memorizar e já vou para outra. É fácil? Não é fácil, mas é possível. E aliás, esse idioma novo que eu estou estudando, estou aprendendo através do celular. Eu aqui em casa não tenho computador. Né? Aí a questão do foco e de perceber. Muitas vezes a pessoa acha que tem que ter um equipamento, um notebook, um computador. Não é? Tudo isso são desculpas. Não é? Hoje a gente sabe que o celular da gente é um computador. Então o acesso que a gente tem hoje em dia a materiais é muito maior do que antigamente. Quando eu estudei inglês, tinha um livro, tinha um CD. Hoje, para você achar um toca-CD, né? É difícil de achar. Tudo hoje é na nuvem, né? Na internet, enfim. Mas é muito mais fácil. Basta você mudar um pouco o foco e assistir coisas que não te agregam, não é? Faz parte. Você quer assistir uma pegadinha, quer assistir a notícia das celebridades, né? Assiste um pouquinho ali, né? Esparece, se diverte, depois volta, não é? O aprendizado dos idiomas é igual, muito parecido com a questão de ir a uma academia, malhar. Muito parecido. Tem que ter foco e disciplina, mas tem que ser divertido, né? O que é o divertido? Esse divertido, ele vem com o tempo. Você não vai se matricular na academia hoje e daqui 15 dias já está em forma. Ou já está gostando. Nos primeiros dias não vai ser bom para a maioria das pessoas. Aí fica dolorido, né? Fica com preguiça. Depois de algum tempo é que o corpo vai começar a pedir para ir. É assim que funciona, né? Isso é com o tempo. Então a gente tem que ter em mente que faz parte do processo aqueles momentos de dificuldade. Na questão da academia, preguiça, não ter vontade de ir, o corpo fica dolorido, as dores, né? Na questão do idioma, a mesma coisa. Aí um assunto que é mais difícil, aí não acha muitas pessoas para ajudar, não é? Mas se a gente focar na solução e não nos problemas ou nas desculpas, a gente vai conseguindo, não é? Achar. Porque o semelhante atrai semelhante. Ou seja, se eu ficar só murmurando, dando desculpa, eu vou ter cada vez mais disso. Se eu procurar aquela questão de quem bate na porta, a porta abre, né? Acha, quem procura acha. Se eu for procurando isso, com o tempo eu vou achando. Vou falar com 5 pessoas que sabem inglês, que sabem falar inglês. A primeira não me ajuda, a segunda não me ajuda, a terceira não me ajuda. A quarta ou a quinta, uma delas vai ajudar. Aí você vai focar nas que não ajudaram, nas que não estão dispostas, né? E não é obrigação de ninguém. Estou apenas dizendo como que funciona na vida prática.
ou vai focar na pessoa que está te ajudando? Aí, é o que eu sempre digo para vocês, né? O nosso canal aqui é para aprender inglês, eu vendo, né, e indico cursos online, porque é a nossa era. A gente está na era da informação, não é? Na era do conhecimento já. Isso é assim, eu fico impressionado como tem gente que fica ainda desconfiado, né? Mas é o que eu sempre digo, você usa o WhatsApp e ele não imprime, não tem papel impresso. Ele não é online, o WhatsApp é online ou não é? Você usa o Facebook, ele é totalmente online, não sai nada impresso. E você já faz isso, já utiliza. Será que você não está igual aquela pessoa que não está apenas não percebendo que é possível? Porque se você não começar a abrir a mente, você vai permanecer no lugar que você está. Se você diz para mim que é impossível aprender o inglês, seja na escola física ou principalmente no online, eu não vou discordar de você. Eu vou dizer que você está certo. Porque não adianta discutir. Porque você tem que mudar o seu paradigma. Paradigma é o modo como você pensa. Agora, se você acredita, não é? Aí as coisas se tornam cada vez mais fáceis. Percebe? É o que eu sempre digo. Se você for perguntar para alguém que não aprendeu ainda nenhum idioma ou que tentou e não conseguiu, muito provavelmente essa pessoa vai dizer que não é possível. Agora tem várias pessoas que falam, às vezes elas estão perto de você, do seu lado, moram no seu bairro, trabalham com você, você tem um acesso no WhatsApp para falar com essas pessoas. Será que você já pediu ajuda para essas pessoas, conselhos? Você nem perguntou nada. A pessoa às vezes não sabe que você quer aprender, que você tem esse interesse. Então ela não vai lhe ajudar, não é porque não quer, é porque você não perguntou. Se você perguntar, começar a falar, né, pedir conselhos, ajuda, informações, não é? Essas pessoas estão muito dispostas a ajudar vocês, não é? A mesma coisa aconteceu comigo. Quando eu resolvi, né, tomei a decisão de estudar inglês, aprender inglês para comunicação, porque eu já trabalhava numa zona turística aqui da nossa cidade, né? Um pouquinho antes de entrar mesmo na escola, estava estudando ainda no ensino médio, e eu fui pedir a opinião para ter mais uma base ali, para me sentir mais seguro, vamos dizer, das 3 alunas mais inteligentes da sala. Eu achava que elas iam dizer, olha que legal, isso. As 3 disseram que não. Eu lembro assim, mais ou menos, a escola só quer o teu dinheiro. Só se aprende morando fora. Esse tipo de pensamento. Não é nem culpa delas. Mas eu estava tão certo, convicto, e graças a Deus eu não dei ouvido a elas, não é? Hoje, toda vez que eu falo com um estrangeiro, de vez em quando eu lembro. No meio da conversa eu lembro. Mas com o tempo eu vi, na prática, conheci pessoas que moraram, por exemplo, nos Estados Unidos e ainda moram lá e não falam inglês. Cai por terra. Pessoas que fizeram intercâmbio, mas fizeram daquele jeito, né? Sem disciplina, sem boa vontade, sem seriedade. Voltaram. Eu, que nunca saí do Brasil, falo mais inglês do que elas. Estou falando coisa prática, não é pra sentir, dizer que sou melhor. Não, não se trata disso. Com relação à escola querer ter o dinheiro, a escola é um negócio. A escola é igual uma padaria, um supermercado. Então quer dizer que a escola vai manter lá os professores, não é? O cara da limpeza, os recepcionistas, às vezes tem uma segurança. Vão manter eles pagando salário. O cara vai abrir, pagando do próprio bolso, o salário dessas pessoas, só porque eu fui lá e quero aprender inglês. É assim que funciona? Isso é uma mentalidade muito ingênua, né? Como é que vai pagar o salário dos professores?
Não é com o dinheiro do aluno. O que é que existe de errado nisso? Paradigma mental da pessoa. Então, assim, eu trabalho com cursos de inglês online e é perfeitamente possível você aprender inglês online. Se não fosse, tenho aqui até o meu material, se eu consigo mostrar aqui para vocês. E eu já disse que estudo através deste celular que eu estou falando para vocês. Aqui, por exemplo, esse aqui é de francês. É um curso online, tem um PDF, eu imprimo, tenho acesso, né? Aqui está, je voudrais décaler mon arrivée. Eu gostaria de adiar minha chegada. Se é possível aprender um idioma que é muito menos familiar e mais difícil para nós brasileiros, por que não é possível aprender inglês, gente? Então vocês estão falando com uma pessoa que passou pelo processo. Eu não vi no livro, não li em um livro e estou dizendo para vocês que é possível. Eu fiz, eu passei pelo processo. Eu nunca saí do Brasil e falo com estrangeiros no meu dia a dia. É uma curiosidade, nenhum deles nunca me perguntou qual foi a escola que eu estudei ou pedi o certificado. Não é? O seu inglês tem que estar aqui na ponta da língua, na sua mente, através de quê? De um estudo sequencial, de um método. Qual é o melhor método? Aquele que for melhor para você. Aquele que você aprender vai ser o melhor. Existem muitos bons métodos. A gente tem que prestigiar, sabe? A pessoa que a pessoa que parou para criar um método. Isso é muito difícil. Eu já tentei fazer um material próprio. Vocês não queiram saber a dificuldade que é muito cansativo, não é? Hoje eu ofereço para vocês cursos que estão super acessíveis financeiramente falando. Eu paguei caríssimo para estudar e tinha que ir. Eu saí do trabalho, ia cansado e ia, sabe? Hoje, antes de ontem, eu pedi uma pizza. Nem cheguei a comer porque o pessoal aqui em casa detonou, né? Mas aí eu tava olhando o preço da pizza, R$ 24. Com 2 pizzas dessa você tem acesso a um curso com uma nativa americana que fala inglês, que fala o português. Imagina uma professora americana que fala o português para te ajudar a aprender inglês. 2 pizzas. Com menos de uma pizza você tem acesso a um curso muito bom. Eu olhei o conteúdo programático, gostei muito. Muito acessível, direto ao ponto. Para daqui 5, 6 meses você já tá falando inglês com os estrangeiros mesmo. Eu quando eu estudei em 2003, do terceiro para o quarto mês eu já estava falando, e você tem que fazer isso mesmo. Não tem que esperar um ano. Você tem que botar em prática já nos primeiros dias. Seja com o brasileiro, com os estrangeiros, com os professores, os seus colegas alunos. Se você se concentrar para achar, você vai achar essas pessoas. Se você abrir a mente, se você fazer de conta que comprou o carro, você vai ver os outros carros. Tem que ter essa mentalidade. Então, gente, estou aqui para desejar a vocês todo o sucesso do mundo no aprendizado de vocês. Vocês são perfeitamente capazes de aprender inglês morando aqui no Brasil, como eu aprendi, não é? Eu estava vendo a propaganda de uma colega, né, no Instagram, sobre a seriedade, né, com que as pessoas às vezes levam essa questão do aprendizado de inglês. E é muito parecido com uma propaganda que tem, não uma propaganda, um vídeo, né, que o Roberto Justus fez, né. O cara vai para entrevista, que bota inglês lá no currículo, e chega lá e fica tentando adivinhar as coisas, sendo que não fala nada. Por incrível que pareça, parece até uma caricatura, uma coisa engraçada, mas isso acontece de verdade. Eu já vi isso acontecer numa entrevista. Aí fica aquela coisa, se você bota inglês na sua... geralmente todo mundo bota inglês intermediário, né? Bota lá inglês intermediário e o cara te faz perguntas simples. E você não consegue entender para responder, eu faço a mesma pergunta que o Roberto Justo fez.
Então você não fala inglês? Não, não falo. Foi o que o cara respondeu. Então, mas nas outras coisas que está escrito aqui no seu currículo, eu posso acreditar? Então, gente, eu sou uma pessoa muito séria, não é? Então eu levo as coisas com bastante seriedade. Então, se eu estou falando para vocês que é possível, é porque é. Agora, se você levar com seriedade também. Do mesmo modo que você não vai para academia, ou vai para academia, uma vez por semana, aí falta, aí não faz os exercícios que o professor manda fazer, fica murmurando, fica questionando, não tem alimentação adequada, não tem um descanso adequado, não é? Quer saber mais do que o professor, você não vai ter um resultado. Mesma coisa no idioma. Agora, quando me pediam para fazer 5 vezes a mesma coisa, em termos de exercício, eu fazia 30. Tem gente que já sabe, mas tem gente que não sabe. No começo eu fiz a cópia na mão, né? Do filme do Homem-Aranha, com o Tobey Maguire, o primeiro, Spider-Man, né? E do Scorpion King. Cada filme desse deu um livro, aliás, um caderno de matéria. Cada filme. E eu fiz isso no DVD, dando pausa e copiava, mudando, né, as cores da caneta para fazer como fosse um script mesmo. Tem falas do filme que eu lembro até hoje, eu falo de vez em quando, eu brinco, né? Então é isso. Em que sentido você tá? Você tá naquele sentido de que a pessoa pede para fazer você faz, sabe? Murmurando, coisa chata. Ou faz que nem o Schwarzenegger. Vê como é que o Schwarzenegger, bodybuilder, fazia. Ele disse que os colegas faziam. De novo essa repetição. Vou fazer a última vez. Eu vou fazer 10 com gosto. Resultado diferente, né? Então é isso. Se você já está assistindo conteúdos gratuitos na internet, que é o que eu recomendo fazer como porta de entrada, né? Para conseguir e sair do zero. Mas já chegou naquele nível que não está mais evoluindo, chegou a hora de você pegar um conteúdo sequencial. Conteúdo sequencial, ou seja, um curso, um treinamento. Vou deixar para vocês aí o link de 2. Muito bons. São vitalícios e super acessíveis financeiramente. Pode clicar, conhecer, ver os vídeos sem compromisso. Com certeza você vai gostar de um. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, continuem os estudos e até a próxima. Bye, bye.